Beleza, está gravando. Então, renovo aquela pedido, permissão de gravar a sua participação nessa aula e renovando aquele gentil convite, caso você não permita o uso, a gravação dos seus direitos da personalidade, que você não permaneça. Eu não vou pedir para você sair, só vou para você não permanecer na sala, porque está sendo gravado. E ficar na sala é declarar expressamente ou tacitamente que está ciente da gravação. Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula e eu quero iniciar perguntando para vocês no chat se vocês esperavam que o direito tributário tivesse essa cara, esse jeitão, junto com o direito financeiro, agora que vocês conhecem o direito financeiro. Estou aguardando no chat aqui, enquanto encaminho a apresentação para vocês. Chegou a apresentação aí? Obrigado, Camila. Jéssica, Keliane. Muito bem, né? E aí, o que vocês acharam? Vocês esperavam isso do direito tributário? Eu não sei a dificuldade que tem pelo celular. Eu uso o computador e parece que dá um delay, dá um atraso. Até ontem eu fui derrubado da reunião em plena apresentação. Mas está dizendo que está gravando, que está tudo em ordem aqui. A Luzia está chegando. Dá uma olhada aqui se tem alguma mensagem no Zap. Isso. Muito bem. Beleza. Vocês estão discutindo aqui a questão de ter um grupo para cada turno. Olha, gente, isso aí não é prático, né? Não é nada prático. Mas a gente discute aí no Zap se é vontade do povo, felicidade geral da nação. Estou chegando a Karina. Mas, de fato, a educação à distância, ou comunicação remota, ela é desterritorializada, né? Eu vou postar uns vídeos sobre vida digital no grupo para vocês darem uma olhada também, tá? Eu vou pedir para todo mundo falar alguma coisa no chat, só para eu confirmar se nós estamos perto do tempo real aqui. Porque o meu chat aqui está travado. O Marco Antônio já falou. Isso, Arthur Lourenço e Jéssica Freitas. Tá tudo em ordem, então, a Luzia Araújo também. Então vamos dar seguimento à nossa aula, tá? Nós paramos justamente nessa nota de 200 aí, falando que nós estamos falando exatamente de dinheiro. E, de fato, o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar, na verdade, né? Realmente o dinheiro é um dos pontos fundamentais, e nós temos inclusive que compreender, Simone Barbosa chegando, nós temos que compreender, Gabriele Moreira também chegando, compreender o dinheiro, entender isso. Eu pretendo me aprofundar na questão do dinheiro, tá?
E, sobretudo, aquela, quando eu falo lá, que se chovesse dinheiro, nossa vida seria miserável, né? Tem muita gente que não consegue entender isso. Mas enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu posso até adiantar um pouquinho nessa primeira aula de apresentação, né? Basicamente o seguinte, vamos imaginar que chova dinheiro, tá? Choveu dinheiro, todo mundo vai ficar feliz. Puxa vida, tem dinheiro, né? Aí o que o pessoal vai fazer? Vai comemorar, né? Aí vai ali no açougue, no supermercado, vai comprar picanha, né? Ninguém vai comprar carne que não dá status, né? Ninguém vai comprar ponta de peito nem costela. Todo mundo vai querer comprar carne cara, porque tem muito dinheiro, né? E aí vai chegar e pá, o açougue dos supermercados e dos açougues vai acabar tudo, né? Ninguém vai comprar glacial, todo mundo vai comprar cerveja gourmet, né? Vamos comprar e já aproveita, já compra uma caixa de isopor nova para gelar a cerveja, compra carvão, compra coisinhas, compra coisas, tá, beleza, né? Ótimo, todo mundo foi para casa se divertir. Só que acontece o seguinte: será que tem picanha para todo mundo? Cada reis tem 2 picanhas, né? É isso aí. Então vai acabar. Vai acabar. Aí no outro dia, o que acontece, né? O pessoal vai acordar de ressaca, né? E quando chegar lá no supermercado, vai descobrir que o preço da carne foi lá para a estratosfera. O preço aumentou sobremaneira. Por quê? Aí o pessoal vai reclamar, né? Vai querer correr no Procon, que é mais um serviço estatal que precisa ser financiado, né? Vai falar assim, eles fizeram aumento abusivo, né? E aí o pessoal vai brigar com o dono do supermercado, o dono do açougue. Por que você aumentou a carne? Ele vai falar, olha, eu até que não queria aumentar, mas eu liguei para o frigorífico e como teve muita procura ontem, olha a lei da oferta e procura aí, né? Muita procura ontem, eu pedi, ao invés de uma Reis, que eu costumo comprar, eu pedi 2. E aí o frigorífico falou, olha, é o seguinte, está todo mundo pedindo, aumentando os pedidos aqui. A coisa está realmente ficando... Deixa eu só ver aqui se tem algum recado aqui de vocês. Tá, vocês estão discutindo aqui a questão de segregação, né? Não é o caso, agora nós estamos vendo outra coisa. Mas voltando lá, o frigorífico vai falar o seguinte: acontece que todo mundo dobrou o pedido. E não tem boi para todo mundo. Tudo bem, vocês estão cheios da grana aí, cheio do dinheiro, porque vocês venderam bem ontem, né? Mas o número de bens de boi é limitado. O mesmo vai acontecer com a cerveja, chegando a Ana Clara agora. O mesmo vai acontecer com carvão, com todas as coisas que as pessoas compraram. Em outras palavras, o dinheiro não é um valor em si, tá? Ele não vale por si mesmo, né? E se chover dinheiro, eu digo que nossa vida seria miserável, por quê? Porque nós vamos ter que comer dinheiro, na verdade, e comer dinheiro não deve ser muito bom, não, comer papel, né? Entenderam o que eu estou dizendo? Eu queria um feedback no chat aqui para eu poder dar continuidade à aula. Tá? Já tem 21 pessoas na sala, uma live absolutamente de sucesso, praticamente uma live, né, que vai bater recordes de audiência. Estou aguardando aqui e continuo vendo que vocês não estão falando comigo, hein? Aí eu peço, né, por favor, porque a gente fica se sentindo idiota olhando aqui para a câmera. Entendeu, Simone? Ótimo, né? Então, nós temos que entender isso. Por isso, olha agora, dá para dar um entendimento, já que você está entendendo que Eliane é Luzia, por isso que a pedalada fiscal é crime. Tá? Tem muita gente que fala assim, Dilma não cometeu crime. Cometeu sim. Porque o que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal é você, órgão controlador, governo federal, falar para o Banco do Brasil pagar uma conta sua sem você ter dinheiro. E quando você manda alguém pagar uma conta sua, sem você ter dinheiro, você acaba criando dinheiro do nada. Porque, de fato, tá, e nós vamos falar, tem várias coisas sobre dinheiro, eu quero que vocês fiquem bem cientes disso. O dinheiro, às vezes, é uma coisa meio mágica, sabe? Meio mágica. Vou tentar dar um exemplo aqui. Um prefeito de Gurupi chega na hora de pagar os servidores, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? Não arrecadou o suficiente. E aí, o que ele faz? Vamos imaginar
que, como se fosse a União Federal, que tem o Banco do Brasil, o município de Gurupi tivesse um banco, o BEGO, BMG, Banco do Município de Gurupi. O prefeito liga para o presidente do BMG, né, que foi ele que nomeou, e pode demitir, e fala assim, paga a folha. Aí o gerente fala assim, né, o presidente fala, olha, prefeito, não tem saldo. Ele falou, não quero saber, pague a folha. O que esse banco vai fazer? Ele vai chegar na sua conta, que está lá zero, você é servidor lá do município, tem lá zero, né? E vai acreditar o seu salário, ele vai fazer um lançamento contábil. Ele vai pôr lá 15 mil reais na sua conta, tá? E aí esse dinheiro veio de onde? De nada, veio de um lançamento contábil. Aí você vai entrar na internet e vai ver que saiu o salário, você vai ficar contente, vai fazer o quê? Vai pegar o seu cartão magnético e vai no supermercado comprar picanha para fazer um churrasco, para comemorar porque você recebeu o salário, né? E aí você chega lá, pega a picanha, passa no caixa e por um passe de mágica, com aquele pedacinho de plástico, tá? Por um passe de mágica, você sai com comida, entendeu? E o supermercado vai ter um crédito na conta dele, você vai ter um débito na sua conta e realmente o que acontece? Acaba inflacionando de dinheiro a economia. E aí os preços sobem. Tá? Então eu aproveito para explicar para vocês. Dá o feedback no chat aqui, por favor. Tá o Pedro Felipe aqui, que foi o último que falou. Às 9h52, já tem 3 minutos que eu não sei de vocês. Então perceba, inflação não é aumento de preço. O aumento de preço é um efeito da inflação. E o pessoal usa para medir a inflação o aumento de preço, mas na verdade, isso, Camila entendendo perfeitamente. Claro, né, Camila? Né? Quando existe aumento do volume de dinheiro em um determinado mercado, aí você tem a inflação. Né? Esse aumento do volume de dinheiro acaba desvalorizando o próprio dinheiro e valorizando as coisas. É evidente, as coisas que as pessoas querem comprar, né? Porque se eu chegar para você e falar assim, gente, eu lancei uma empresa aqui, estou vendendo ações, uma fábrica de máquinas de escrever ou de papel carbono, você vai comprar ações da minha empresa? Não vai. Você não vai comprar ações da minha empresa. Por quê? Porque ninguém usa máquina de escrever, ninguém compra papel carbono. Não é isso? Evidente. Então o preço das ações vai cair. Né? Além disso, tem a questão que os mercados se movem por medo e por ganância, por expectativa de ficar rico. Né? Isso nós vamos entender melhor quando a gente estudar o Keynes. Já ouviram falar de John Maynard Keynes? Um economista espetacular, tá? Que explica muito bem como é que funcionam os mercados. Beleza? Bom, 20 pessoas na sala, a Rosália está curtindo, a Camila está curtindo. Vamos dar seguimento, então. E agora o que eu pretendo fazer? Agora eu pretendo caminhar no sentido, gente, de mostrar para vocês todo o conteúdo da disciplina do 9º período de Direito Tributário 1, que vocês já perceberam, é direito financeiro e tributário, tá? Então, você que já passou na OAB, você que está fazendo cursinho para a OAB, e o professor de direito tributário está falando lá como diz, ai meu Deus, deu um branco aqui na cabeça do tio, né? Temporalidade nonagesimal ou noventena, ou falar lá de princípio da legalidade estrita, ou falar de obrigação tributária principal e acessória. Você estuda lá, tá? E se prepara para a prova da OAB. Aqui, nós não temos 20 horas ou 10 horas, como tem o professor do cursinho preparatório para a OAB. Aqui nós temos 120 horas, contando as 60 horas de tributário 1 e as 60 horas de tributário 2, para esgotarmos o nosso conteúdo. Aqui não é cursinho, não. Aqui é curso, tá? Então nós não temos nenhuma pressa com relação a isso. Perfeito? A Ana Clara está chegando. Beleza. E o César Augusto também. E estamos evoluindo, tá?
Deixa eu só dar uma conferida aqui no WhatsApp. Beleza, vocês estão discutindo lá o negócio aí lá do grupo, né? Então vamos dar seguimento, tá? E eu começo dizendo aqui, nós vamos falar de dinheiro, não é isso? Paramos aí, demos um toque sobre o dinheiro, e agora eu vou passar os tópicos da nossa ementa da disciplina Direito Tributário 1, tá? Ela começa com um negócio chamado atividade financeira do Estado. O que é a atividade financeira do Estado? Ora, é a busca de recursos financeiros, que é dinheiro, tá? A administração e a aplicação desses recursos. Essa é a atividade financeira do Estado, tá? E aí envolve o quê? A gestão financeira e o controle, tá? Como é que se controlam os gastos públicos? Como é que se controla o fluxo de dinheiro? Como é que você reduz a perda no fluxo desse dinheiro dentro da administração pública, tá? E o Brasil é um país que tem uma administração pública grande, é um país caro, tá? Servidor público no Brasil se acha ungido, né? Dá uma crise econômica danada, as empresas fazendo acordo com os empregados da iniciativa privada para dar um jeito de não quebrar, e os funcionários públicos querendo fazer greve porque tem direito ao reajuste salarial, né? Assim, coisas nesse sentido. Então, é a questão da perda do dinheiro, o desgaste do dinheiro por questões administrativas e o controle também. Como se controla esse fluxo de dinheiro, né? E aí a disciplina do orçamento público, que é o ponto a seguir, tá? Depois que nós trabalharmos essa parte introdutória, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o orçamento público. Vocês vão entender o que é um PPA, Plano Plurianual, uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e uma LOA, a Lei Orçamentária Anual. Para isso tem uns vídeos do Senado curtinhos, sensacionais, que eu peguei lá do site deles e pus no canal da Hora Cidadã, inclusive já pus no grupo do Zap da turma, videozinhos curtinhos que eu já recomendo você ir dando uma olhada sobre orçamento público, tá? É feito, não é para ensino superior, não tem problema, tá? E inclusive nós podemos até, se a turma topar, nós podemos até fazer uma pesquisa de campo a respeito dos orçamentos aqui na região, tá bom? Já fizemos isso algumas vezes, já teve vereador que quando aluno meu entrava na Câmara, daqui de Gurupi, de cidades circunvizinhas, aluno meu entrava na Câmara pela porta da frente, vereador saía pela porta dos fundos porque não sabe o que é uma LDO, né? Pois é, né? Mas nós vamos estudar o orçamento, né? Depois, nós vamos estudar a despesa pública, que é o gasto público. Eu só vou adiantar o seguinte: a importância da despesa pública é o seguinte. Ó, passando um jato aqui, ó. Um jato aqui. É o seguinte: nós criamos o Estado para quê? Para realizar o bem comum, não é isso? E como é que o Estado realiza o bem comum? Ele realiza o bem comum gastando, não é arrecadando. Ele arrecada porque ele precisa gastar, tá certo? É só por isso. Então o direito tributário é um instrumento do direito constitucional, das políticas públicas, um instrumento da política para que se atinja o bem comum. E a despesa pública, ela tem regra, sabe? O dinheiro não entra no cofre do tesouro lá e o prefeito, ou a prefeita, ou o governador gasta do jeito que ele bem entende, não, tá? Tem todo um sistema burocrático rígido da despesa pública e nós vamos estudá-la, né? Depois que estudarmos, olha só, atividade financeira, um pouco de economia, passarmos pelo orçamento, passarmos pela despesa, aí nós vamos estudar a receita. O que é a receita? A receita é a entrada de dinheiro. Como você tem as receitas, né? Não é a receita daquele bolo sensacional, não. É a receita enquanto entrada, ingresso de recursos financeiros nos cofres públicos, tá? E, finalmente, ainda, nós vamos estudar o crédito público. E aí vocês vão ter que lembrar um pouco de Direito Empresarial 2, quando vocês estudaram o crédito e os títulos de crédito. Lembra disso? Quem lembra? Vou até pedir um feedback aqui no chat, na verdade, para saber quem é que lembra. Pergunta da Camila: devemos esperar aumento da inflação com essa emissão nota de 200? Olha, Camila, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu conheço essa história.
Vou postar uns videozinhos lá no grupo do Zap para vocês, tá? Isso significa o quê? Que o dinheiro está desvalorizado. Basicamente isso, que as pessoas precisam carregar mais papel para comprar menos coisa, né? Então, de repente, a nota de 200, ela não causa o aumento da inflação, ela é só um reflexo de uma inflação que já existe. E, de fato, tá? É inegável que a pandemia arrebentou com as contas públicas de todas as nações. E o Brasil também. O Brasil já estava endividado. O governo brasileiro, por conta de políticas monetárias, políticas econômicas horrorosas feitas por governos passados, tá? Nós já estávamos devendo um PIB, né? Sabe quanto é o tamanho do PIB brasileiro? Posta aqui no chat, aqui. Mais ou menos, quanto você acha que nós todos juntos produzimos em cada ano, nós brasileiros? E olha que a gente produz pouco. Tô aguardando, hein? Nada, 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 nada. 3 trilhões, se não me engano, diz o Arthur. Eu diria que é um pouco mais. Um pouco mais. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remeter a pesquisa. Eu vi isso em 2016, Arthur. Isso. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma atividade na sala de aula para entender o PIB, para saber qual é o PIB brasileiro, tá? Mas, por volta de 2016 estava por aí em 3 trilhões, né? Ou seja, é o que a gente deve. O governo já está devendo 3 trilhões. A Camila dizendo 7,3 trilhões em 2019, né? É muita grana, né? Então, veja bem, o governo já estava endividado, né? Já estava tendo que, como se diz, administrar a dívida, e aí aparece a pandemia e o governo teve que fazer um auxílio emergencial, por uma questão de saúde pública. Né? Entre a vida e a quebradeira, você não tem que parar e escolher, né? Você tem que escolher a vida, né? Porque não adianta, não, eu salvei as empresas, tá, e os consumidores morreram, beleza, ó, inteligente você pra caramba, né? Então, veja bem, voltando lá, né, a questão do crédito público, que vocês sabem que o crédito é a troca de um valor presente por um valor futuro, né? O cartão de crédito você compra agora para pagar depois, né? Em outras palavras, nós podemos dizer que o crédito ou você compra fiado ou você pega emprestado, né? Como é que o governo toma emprestado, né? E assim por diante. Beleza? Muito bem. Então vamos destrinchar melhor a nossa ementa, né? Vamos destrinchar a atividade financeira do Estado. Eu pretendo passar isso rapidamente, porque eu já adiantei algumas coisas, né? Primeira questão, na atividade financeira do Estado, quais são as fontes de recursos? Ou seja, quem é que eu posso tributar? Ou será que há outras maneiras de eu obter recursos financeiros que diferentes da tributação, né? Será que eu posso cobrar pelo serviço que eu presto? Será que o Estado pode montar empresas lucrativas e com o lucro dessas empresas ele resolver o problema das necessidades públicas? São questões próprias da atividade financeira do Estado, né? Como eles são obtidos, né? Como é que são obtidos esses recursos financeiros? Depois que eu identifico as fontes, como é que eu vou fazer a obtenção disso? Eu vou cobrar, eu vou tributar, eu vou impor, eu vou oferecer ao mercado, coisas nesse sentido, né? Como esses recursos são administrados, depois que eles entram no cofre, entram no tesouro, né? Quem é que toma conta da chave do cofre? Quais são os procedimentos burocráticos que eu preciso adotar para eu conseguir gastar o dinheiro, né, a partir da entrada, né? Como eu devo aplicar? Quais são as prioridades que eu vou escolher? Eu tenho um volume de dinheiro no cofre que eu recebi e o mundo está cheio de acontecimentos, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, fica óbvio discutirmos isso, né? Tudo que eu tinha planejado, né, o que o governo planejou na lei orçamentária
de 2020, que foi aprovado em 2019, foi para o espaço, né? O que nós vamos ter aí de despesa extra-orçamentária, de despesas extraordinárias, não é fácil, né? Muito bem. E, finalmente, quem responde pela gestão desses recursos? Se a pessoa aplicar mal os recursos, que tipo de resposta a sociedade vai cobrar dela, do administrador público? Ou, se houver desvio, tomar emprestado, se é a questão da corrupção também, né? Aliás, é uma questão que eu vou colocar um tópico de discussão lá, né? Eu costumo dizer assim, qual o maior problema do Brasil que, se resolvido, o Brasil seria excelente? Normalmente o pessoal fala que, se resolver o problema da corrupção, está tudo resolvido, né? Pois eu vou dizer para vocês que a coisa é muito mais complexa, tá bom? Não estou falando que corrupção é legal, não. Corrupção é crime, tem que ir para a cadeia quem rouba. Como diz lá o nosso querido Ulisses Guimarães, né? Pôr na cadeia quem roube, não deixar roubar, não roubar e pôr na cadeia quem roube, é um mandamento da moral pública, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, vamos para o segundo ponto aqui da nossa ementa, que é a gestão financeira e controle, né? Nessa ordem, né, ou nesse ponto, nós vamos também olhar as origens e as destinações, mas sob o ponto de vista de quem fiscaliza, quem controla esses gastos, tá? E aí nós vamos saber que existe um controle interno dos órgãos da administração pública e um controle externo que é feito pela sociedade em geral, através da cidadania, do terceiro setor, mas também tem gente ou tem órgãos públicos que têm a finalidade de controlar, como os tribunais de contas, tá? E o Ministério Público, tá bom? Que também vão controlar as origens e as destinações, né? Muitas vezes, administrar não é nada fácil. Muitas vezes aprovam no orçamento, tá tudo certinho, vamos fazer uma obra, vamos fazer um parque na cidade, e para fazer o parque na cidade nós precisamos canalizar um córrego Mutuca. O córrego Mutuca nós vamos canalizar, vamos fazer pistas de skate, praça para o velhinho fazer exercício, pista de caminhada, área de convivência, está todo mundo feliz, de repente o Ministério Público vai lá e taca ali uma ação civil pública dizendo que não foram respeitadas as exigências das normas ambientais, tá? Rapaz, que dor de cabeça que dá. Então, temos que ter a consciência disso. Deixa eu só dar uma conferida aqui no Zap. Muito bem, vocês ainda estão debatendo lá no nosso... Ver se tem alguma... Fonte de informação, Camila mandou bala aqui, bge.gov, né? A aluno de direito só trabalha com fonte. Muito bem, Camila, adverte César Augusto, beleza, vocês são ótimos, né? Muito bem. Então, voltamos lá, né? Ainda em gestão financeira, a quem compete escolher as prioridades, né? No Brasil, que nós temos uma democracia delegativa, onde os eleitores acham que vão eleger lá o salvador da pátria, acham que eu elegi o presidente, ele pode fazer tudo. Não é assim que funciona. Sem dúvida nenhuma, não é, nem pode ser assim, né? Tem prefeitos, tem governadores, nós somos um país continental, existem uma série de prioridades e existe escassez de recursos. Então, como são escolhidas essas prioridades, né? Quem pode arrecadar e gastar? Qualquer um pode, né? E aí fica um toque importante sobre o direito tributário, né? Um dos pontos do direito tributário é a proteção do contribuinte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo que é eleito, todos os gestores públicos que têm carreira política, eles querem continuar na política. E a melhor forma de continuar na política é ter dinheiro, né? É entregar obra pública. Vocês veem que eles fazem inauguração da escola, inauguração do hospital, é a minha administração daqui, é a minha administração de lá, né? Você costuma andar por aí e ver assim, essa é uma obra do governo do estado. Que governo? Uma obra do estado, não é? Ou essa obra da prefeitura. Que prefeitura? Prefeitura é onde fica o prefeito,
É uma obra do município, mas eles põem prefeitura por quê? Para a pessoa, é o prefeito fulano, ou é o governador ciclano, ou é o presidente Beltrano que fez a obra. Não fez nada, ele não pegou tijolo. Ela não dá conta de assentar um tijolo, não é verdade? Então, o que acontece? Se não houver um controle das limitações com relação a isso, os caras vão tomar tudo que a gente produziu, porque o governante ele tem certeza absoluta que ele sabe gastar melhor o nosso dinheiro que nós mesmos, né? Então, como é que pode arrecadar? Tem que a parte das limitações que a gente vai ver mais no 10º período, tá bom? E a responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade fiscal, a famosa lei de responsabilidade fiscal, uma lei que a maioria dos juristas foge dela, mas ela não é nem um bicho de 7 cabeças e nós vamos dar uma estudada nela sim, tá bom? Ok? E, finalmente, as sanções aplicáveis. O que acontece com aquele administrador público que não geriu as finanças do Estado de maneira correta e foi pego pelos órgãos de controle? O que pode acontecer com ele, né? Dando seguimento, então, nós temos sobre o orçamento público só dando uma conferida, 10h15, o tempo passa, na verdade. Muito bem, o tempo passa. Sobre o orçamento público, o que nós temos? O que é o orçamento? Primeira coisa, né? Depois, como ele funciona? Qual a sistemática do orçamento público? Tá? Quem deve fazer o orçamento público? A quem incumbe fazer? Né? Os prazos, tá? Como é que você consegue? Isso é importante, gente, é importante demais. As pessoas batem muito na porta dos governos, falando assim, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Político não fala não para ninguém, tá? Mas o político sabe que ele só pode gastar se tiver no orçamento. Então, repare, a cidadania brasileira precisa se habituar a isso, ok? No seguinte sentido, se eu quero que o Estado realize uma determinada obra, eu tenho que cuidar para que ela esteja no orçamento, porque depois que ela que ela está no orçamento, aí o governo, não estou dizendo que ele tem obrigação de gastar, porque podem acontecer imprevistos e aí tem os tais dos contingenciamentos, né? Remanejamento de gastos, mas pelo menos está numa lei que diz que aquele gasto está autorizado, então fica mais fácil do que ficar tendo ideia mirabolante, correndo lá no prefeito e ver se ele mete a mão no bolso, achando como que ele fosse o dono do cofre, né? Quem pode participar da produção dos orçamentos? Também é importante entender isso. E quem fiscaliza a execução do orçamento? Como é que o orçamento vai se realizar? Né? Perdão, como ele vai ser executado? Será que ele está indo bem? Será que está indo mal? E aí vocês vão ver que a lei de responsabilidade fiscal, foi uma das coisas que pegou a Dilma, né? Foi essa. Se você tem uma previsão de arrecadação e ela não se realiza, você não está arrecadando aquilo que você tinha que arrecadar, que você previa, você tem que cortar gasto, né? E a Dilma, lá em 2014, para não cortar gasto, porque ela queria se reeleger, ela andou falando que nós estávamos ótimos, né? E chegou no fim do ano, foi dar pedalada fiscal. Dançou, né? Muito bem. Alguma dúvida até o momento? Algum questionamento? Vou esperar aqui no chat para saber se vocês estão acompanhando. Tá? Para Camila tá tudo ok, para Eulália tá tudo ok. Estão curtindo a disciplina? Então agora a gente está esmiuçando, né? A gente está esmiuçando aí. Tudo ok, tá tudo bem, tranquilo, Pedro, Marco Antônio, Jéssica, né? Então vamos dar seguimento. Ana Clara, Érica. Muito bem. Então, bora lá, né? Passado o orçamento público, nós voltamos ainda na despesa pública, né? Como eu disse, a despesa é a que faz o bem comum, né? Como é que o estado da saúde para a população? Pagando o salário de médico, de enfermeira, comprando remédio, comprando ambulância, mandando consertar ambulância, pneu para ambulância, comprando gasolina para ambulância, não é? Comprando seringa, comprando máscara, comprando cama, não é assim? É isso que é a saúde, né? Não basta arrecadar dinheiro para a saúde, né?
a questão, por que existe a despesa pública? Essa é uma questão que nós vamos discutir também, ou seja, o que incumbe ao Estado? Não é? É claro, existe a despesa pública porque nós criamos o Estado e demos a ele a missão de fazer o bem comum, sem dúvida nenhuma, mas isso é uma forma simples, a gente precisa sair da superfície, nos aprofundarmos aí e entender por que ela existe e quais são as causas da despesa pública, tá certo? Mas o super importante da despesa é como prever a despesa e como controlá-la. Como é que nós vamos controlar a despesa pública? E aí tem a lei de Wagner, o efeito de deslocação, uma série de questões interessantes, e eu vou adiantar para vocês nessa aula de introdução aqui. A despesa pública tem uma tendência de crescimento, tá? Tem muita gente, na hora de se eleger, e nós estamos num ano eleitoral, na hora de se eleger, o candidato fala assim, vou cortar despesas, existem gastos demais. Depois que ele se elege, ele chega e fala assim, eu não posso perder receitas. Ele sempre diz assim, a lei de responsabilidade fiscal não me deixa, né? Realmente é uma questão interessante e está ligada à concepção de necessidade e àquela pirâmide de Maslow. Ela explica muita coisa. Lembra que eu falei que a necessidade é um negócio que quando você satisfaz ela desaparece? Pois é mais ou menos por aí. Lembra um exemplo lá no primeiro horário do bairro que queria o asfaltamento? Né? Pois é, ele quer o asfaltamento. Depois que asfalta o bairro, ninguém lembra que o bairro não era asfaltado. Aí eles querem esgoto, depois de esgoto eles querem praça, depois da praça eles querem parque, depois do parque eles querem teatro, e assim vai. E a despesa sempre costuma, quando você resolve uma, surge sempre uma mais cara, né? Então é preciso controlar e pelo menos prever. Por quê? Porque se você tem uma tendência de crescimento da despesa, evidentemente que você tem que trabalhar com a previsão de crescimento da receita e logo da arrecadação, né? Como é que é a evolução da despesa, tá? E seguimos ainda quando nós chegamos na receita pública, né? E agora a gente está fechando no direito tributário. O nosso curso, ele é direito tributário, ele tem uma face grande de direito financeiro, mas ele é direito tributário. Então o que a gente faz? A gente sai do direito financeiro amplo, que vocês vão ter condições de entender, e se quiser seguir na pós-graduação, eu até recomendo, que você já deve ter percebido, uma área que requer muita gente, tá? Mas chega uma hora que a gente fecha e cai na tributação mesmo, tá bom? Vocês vão perceber, dá uma mudança de tom na aula, né? Primeiro, o que é a receita, tá? Quais os tipos de receita, e aí eu já vou adiantar, o Estado não tem apenas os tributos, apesar de ser a principal fonte de recursos, tá? Como se caracteriza a receita pública e como pode ser prevista, que é uma questão muito, muito delicada, né? Porque você precisa prever, o administrador público, nós, cidadãos, temos que prever quanto você vai receber de salário, qual o seu ganho para ajustar o seu gasto, tá? Você precisa, na administração pública, também fazer isso. A diferença básica é que na nossa vida, nós, pessoas, sujeitos da vida privada, a gente faz o quê? A gente vê quanto a gente ganha, e em cima do que a gente ganha, a gente prevê o que nós vamos gastar, né? Então eu gasto, ninguém dá o passo maior que a perna, eu gasto dentro das minhas possibilidades financeiras, né? No Estado é diferente, nas finanças públicas, é invertida a coisa. Primeiro, faz a escolha política de gastos, faz os programas, as políticas públicas, os programas de gastos, tá? E normalmente surgem ideias mirabolantes, prevendo o melhor dos mundos, projetos lindíssimos, tá? Me lembrei agora que, não sei se você sabe, a União Federal tem uma fábrica de camisinhas, lá no Acre. Olha que ideia fantástica. Você vai produzir camisinhas e vai combater DST e conseguir fazer um controle na natalidade nesse país chinelão de terceiro mundo, e faz no Acre, onde tem a borracha, né? Então você, com esse programa de social sensacional, essa ideia, essa política pública, você vai gastar dinheiro para fazer essa fábrica, vai desenvolver a indústria da borracha no Acre, os seringueiros, e vai combater. Melhor dos mundos, né? Resultado, essa fábrica está parada. Está parada. Né?
Não sei se é como a equipe do Trem-Bala lá, que tem não sei quantas pessoas recebendo coisa de 20 mil por mês, aguardando o projeto ser iniciado, tá? Mas o fato é que muitas vezes acontece isso. Então, olha só, primeiro se prevê a despesa, e aí entra os sonhos megalomaníacos, muitas vezes, dos políticos, para depois buscar a receita. É diferente da gente, que a gente primeiro ganha para depois gastar. O Estado primeiro gasta para depois arrecadar, tá bom? E aí, questão como manter a receita diante da despesa, né? Nós vamos entrar nisso, nós vamos ter aulas específicas sobre isso, ok? Muito bem. Seguindo, isso aqui só um esclarecimento, dentro da receita pública, quando eu pergunto quais os tipos, nós vamos ver que existem as ordinárias, tá? E dentro das receitas derivadas, nós vamos encontrar as nossas queridas receitas tributárias, tá bom? Eu faço essa explicação para situar bem o universo de conhecimento do nosso curso, tá bom? Vou dar uma perguntada aqui no chat, se está tudo em ordem, dá a ver se não tem nenhuma pergunta. Marco Antônio está dizendo aqui, a lei de responsabilidade fiscal é difícil. Na verdade, não, tá? Ela é complicada, tem uma linguagem econômica, contábil, mas nada que a gente não possa dominar, tá bom? Mas normalmente quem trabalha na área financeira, tá, trabalha muito em parceria com contadores, contabilistas, tá? Sempre é uma parceria que costuma dar muito certo na área financeira, tá? Eu não sei como tá a rinite de vocês, mas esse tempo seco aqui tá meio bravo. Essa rinite, ainda esse ventão de agosto secando tudo, né? Beleza, gente, posso continuar? Vou aguardar no chat aqui algum toque de vocês. Eu tô meio acelerado, porque quando você vê o vídeo, você vê que a gente perde muito tempo aguardando. Aí, Ana Clara tá dizendo que sim, né? E, assim, vídeo é diferente, né? Se eu um dia tiver... Camila, algumas pessoas gastam antes de ganhar e acabam com dívidas enormes como o Estado. Sem dúvida. Aliás, é um problema nosso, né? Vocês devem estar acompanhando aí que se uma coisa que nós brasileiros não temos é a educação financeira. Aliás, a gente nem conta faz, né? A gente nem sabe fazer conta, né? Aquele cálculo PISA costuma dizer que nós brasileiros não sabemos nem ler, nem escrever, e quem sabe ler não entende o que leu, e também não sabemos fazer conta. É uma triste realidade. E aí o que acontece? O Estado brasileiro acaba sendo a cara do povo brasileiro. Numa democracia é assim mesmo que funciona, né? Então, o Estado brasileiro está endividado, sabe por quê? Porque nós estamos endividados, né? Teve até um candidato a presidente aí que lançou um programa aí de tirar o povo do buraco, né? O limpa-nome. Lembra disso? Vamos tirar as pessoas do SPC para elas poderem voltar a consumir, para reaquecer a economia. Quem se lembra disso, né? O Ciro Gomes, o Marco Antônio se lembrou, né? É um jeito, né? Mas o fato é que realmente é a verdade verdadeira. O Estado brasileiro é a nossa cara. Em outras palavras, né, é o que temos para hoje. É claro que se a gente melhorar a nossa cara, o Estado melhora. E um Estado com contas organizadas, gente, é outra coisa. É igual uma casa organizada, né? Muitas vezes você pega lá uma empregada doméstica, ganha salário mínimo, tá? Você chega na casa dela, ela tem de tudo. Por quê? Porque ela não dá o passo maior que a perna, ela trabalha, ela tem, às vezes, ela nem aprendeu em lugar nenhum, ela tem um dom natural de gestão financeira e ela administra bem os seus capitais, primeiro compra, paga, compra outra coisa, enquanto tem gente aí que ganha rios de dinheiro e vive sem... vive pedindo. Já ouviram falar de patroa que pede dinheiro emprestado para empregada? Eu já ouvi falar, né? Nessa nossa sociedade brasileira. Beleza? Vamos dar seguimento, já são 10h30 e eu não quero cansar muito vocês, né? Então, dando nossa querida ementa, né? E vocês estão vendo tudo que nós vamos estudar. No crédito público é evidente que nós vamos estudar a dívida pública, já adiantamos alguma coisa a respeito disso, né? Ou de onde vem a dívida do Estado, né? Quem empresta dinheiro para o Estado, porque se o Estado deve, ele deve para alguém, né?
Então, quem é que empresta dinheiro para o Estado? Que tipo de empréstimo pode? E aí, nessa altura do campeonato, nós já vamos ver um tributo. É o primeiro tributo que eu trabalho, são os empréstimos compulsórios, né? Quem ganha e quem perde com a dívida pública e, finalmente, quem paga a dívida pública. Eu acho que você já intuiu aí dentro de você, vocês estão no período, né? Mas se você ainda não intuiu, a hora que terminar a aula, você vai ali no banheiro lavar o rosto, né? Para pegar um pouco de umidade, olha no espelho assim e pergunta assim: você aí do espelho, quem paga? Quem é que vai pagar a dívida pública? Né? Olha bem dentro dos olhos daquela pessoa que está no espelho e você já está adivinhando para quem que sobra a dívida pública, né? Beleza? Ótimo, dá uma conferida no chat. Aqui o Pedro Felipe fala do Fundo Monetário Internacional. Sensacional! Quando nós estudarmos o Keynes, vocês vão entender o FMI, Fundo Monetário Internacional. Sabe o que é o Fundo Monetário Internacional, gente? É uma cooperativa de crédito feita por países, estados soberanos, tá? E o Brasil é fundador do Fundo Monetário Internacional. Tá? Quando nós entrarmos lá no FMI, lá no crédito público, nós vamos falar sobre ele, tá? E sobre outras coisas também, que vocês vão se ligar, né? Muito bem. Dando sequência, então, aí nós temos o sistema constitucional financeiro. Nós vamos para a Constituição, né? Se você pegar aqui a nossa querida Constituição e for lá no artigo 145, né? Você pegar o 145 da Constituição, você vai ver, né, título 6 da tributação e do orçamento. Então, olha só, a Constituição não fala só de tributação, fala de orçamento também, né? Capítulo 1 do sistema tributário, seção 1, princípios gerais, né? Seção 2, das limitações ao poder tributar. Lembra que eu falei que tem que ser limitado isso aí? Senão tomam tudo da gente. Aí vai estar lá tratar de impostos da União, dos Estados, Distrito Federal. Na seção 6 já entra um tema ligado a financeiro, tá? Que é a repartição das receitas. Vocês já ouviram falar de FPM, Fundo de Participação do Município, e FPE, Fundo de Participação dos Estados? Sabe as verbas federais? Tá ligado nas verbas federais? Aí nós vamos ter campanha prefeito daqui a pouco e vai ter muito candidato falando assim: eu não preciso cobrar impostos de você, porque eu tenho as verbas federais. Adivinha quem é que financia as verbas federais? Para, né? Muito bem. Repartição das receitas, a divisão do bolo tributário, tá? Porque são aqueles impostos indiretos, tá? Que muitas vezes a gente paga sem perceber. Quando você vai ali no supermercado e pega lá um pacote de pão, tá? Embutido no preço do pão tá o quê? IPI, produto industrializado, ICMS, COFINS, PIS, tá? E uma série de outras contribuições e outros tributos que vão parar lá na União. E a União faz a divisão, reparte esse bolo tributário, tá certo? Então já é um assunto ligado ao sistema constitucional. A partir do artigo 163, tá? Nós temos aqui das finanças públicas, tá? Então no primeiro bimestre nós vamos começar mesmo no 163, 165 dos orçamentos e vamos até o 169. Por quê? Porque o 170 da Constituição você estudou em direito empresarial, no direito constitucional empresarial, que fala da ordem econômica e financeira. Beleza? Então, nós, como eu já adiantei, nós vamos ver o regime orçamentário, nós vamos ver as transferências de receitas, nós vamos questionar o Pacto Federativo Brasileiro, tá? Tem muita gente aí que fala assim: ai meu Deus, que absurdo, o meu estado paga um horror e recebe pouco, o outro estado paga pouco e recebe menos, como é que funciona isso? Né? Vamos discutir o modelo brasileiro, que é um choque. Você já em casa já dá uma olhada, dá uma lida no artigo 3º da Constituição e depois lê o 173. Tá? O artigo 3º que diz que a nossa república tem que dar roupa, comida e como é que é? Beijo na boca, casa, comida e roupa lavada, né? Garantir o desenvolvimento, reduzir a desigualdade e tudo mais. No 3º. No 173 ele fala assim: olha, só que atividade econômica pelo Estado só em casos de guerra e casos especiais.
Então, quer dizer, o Estado tem a obrigação de fazer uma parte de coisa, mas ele não pode ter atividade econômica. Então, incumbe ao particular a atividade econômica. Como é que funciona isso, esse modelo brasileiro, né? A repartição das receitas, né? A diferença entre repartição e transferências, né? Como é que funcionam as transferências? Nós vamos ver lá. Ok? Na sequência, dá uma conferida aqui rapidinho no horário, 10h33, tudo em ordem? Hã? Não tem nenhuma pergunta no chat, voltamos. Hã? Depois, se der tempo, nós vamos entrar no sistema constitucional tributário, estudando os tributos, tá? E com certeza, já tem bastante coisa aí que a gente, né? A competência tributária, tá? A repartição das competências, quais os impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós vamos ver isso, quais são os tributos de cada um, por que existe essa distribuição, as limitações ao poder de tributar, né? Resumindo, tá aí a ementa e a localização científica, onde você vai ver no plano de aula que a ementa da disciplina diz lá, atividade financeira do Estado, tranquilo, gestão financeira e controle, orçamento, despesa, receita, teorias e classificação, o crédito público e o sistema constitucional tributário. Beleza? Tá? Segundo resumo, lembrando sempre na nossa localização científica que é a ciência das finanças, que estuda o dinheiro, a origem do dinheiro, a função e a administração do dinheiro, que vai fazer o meio de campo entre o direito que é muito bom para conter liberdades, mas cheio de defeitos para satisfazer necessidades, com a economia. A economia que não gosta de contenção de liberdades, mas se preocupa muito com as necessidades da comunidade. O direito com suas liberdades, a garantia, o direito de propriedade. Tá? Lembrando sempre que quando o Estado mete a mão no nosso bolso, ele está agredindo a nossa propriedade. A propriedade é direito humano fundamental, não é verdade? Está no artigo 5º, é garantir o direito de propriedade. Então, a coisa tem que ser bem sistematizada. O direito pensando em responsabilidades e sanções, enquanto a economia buscando produção e distribuição de riquezas. No meio de campo, a ciência das finanças, porque afinal de contas, o dinheiro é um instrumento para tudo isso. Né? E, finalmente, um resumo aqui da nossa disciplina, né, na localização, onde vocês vão ver que a atividade financeira vai fazer essa junção da gestão financeira, onde nós encontramos controle e responsabilidade fiscal, a despesa pública, como ela é feita, como ela cresce, como se controla, tá? E, finalmente, do outro lado, a receita pública, onde nós vamos estudar o crédito público, as receitas originárias, as derivadas. Dentro das derivadas, nós temos as voluntárias e as involuntárias. Dentro das involuntárias, você vê as tributárias com os impostos, taxa e preço compulsório, contribuição de melhoria, contribuições parafiscais, uma série de coisas. Tá? Você deve ter percebido, né? Chegamos aqui no final da apresentação. Vou voltar aqui para o Meet, vou encerrar a apresentação e vou aguardar um feedback de vocês aqui no chat, tá? Onde você deve ter percebido, como eu disse no início da aula, o nome direito tributário é enganoso. Né? Se você acha que nós vamos partir direto para conceito de tributo, estudar imposto de renda, ICMS, tá, PIS, COFINS e outras coisas mais, não, nós antes vamos dar uma parada boa no direito financeiro. Estou aguardando aqui, conteúdo é enorme, conteúdo é bruto mesmo, bruto velho, tá certo? Mas eu tenho tranquilidade com relação a ele, tá? Já trabalho há bom tempo com ele, aliás, fui eu que fiz essas emendas, né? Tá bom? O curso está passando por reformulação e nós estamos na ação, né? O conteúdo é grande, mas os aprofundamentos são bem rasos, né? Na verdade, aprofundamento mesmo para valer na pós-graduação, né? Você deve estar com raiva, falar assim, pô, agora que eu estou chegando no final do curso de Direito, você fala que eu não passo do Inhampã. A vida é assim mesmo, né? Quando você satisfaz uma necessidade, como eu disse, nasce outra, tá? Gente, eu acho que já estouramos muito tempo, eu vou encerrar aqui a nossa gravação,
tá bom? E foi um prazer estar com vocês, espero que a gente se divirta bastante esse semestre, tá bom? E lá no Zap eu dou informações, mais instruções sobre como é que vai ser a aula de hoje do noturno. Tá, tudo bem? Tá? Beleza?